Bem, eu definitivamente preciso trocar minha placa. Já sabemos que Bryan Kohberger está cumprindo prisão perpétua por assassinar 4 estudantes da Universidade de Idaho. Mas agora temos imagens de vigilância recém-obtidas que estão adicionando uma peça crucial a esse quebra-cabeça. O que os investigadores dizem que ele fez apenas 5 dias após os assassinatos. E que o veículo tem a placa da Pensilvânia. De acordo com esse vídeo, Bryan Kohberger entrou em um Detran de Washington, trocou as placas do carro e conversou sobre beisebol e trilhas. Tudo isso enquanto os investigadores procuravam o carro do assassino. O que isso realmente fez por ele? Isso deu mais tempo para ele? Ou ele já tinha sido pego? Vamos falar sobre isso. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pelo Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Poucos dias depois, 4 estudantes da Universidade de Idaho foram mortos a facadas em suas camas. E Bryan Kohberger aparentemente entra no Detran de Washington como se nada tivesse acontecido. Olá, oi, eu estou indo. Ótimo. Pensei que teria que trocar a placa do carro. Tudo bem. Sim, ele precisava de placas novas. Ele puxou conversa. Ele riu ao falar de beisebol. Contou para uma mulher no balcão sobre o doutorado dele, sobre trilhas, sobre como gostava de Washington. E 5 dias depois dos assassinatos, não havia sinal do que ele tinha feito. Nessa ida ao Detran, ele trocou as placas do carro dele. Lembra que isso surgiu na investigação. E por um período crucial de tempo, isso pode ter dificultado encontrá-lo. Olá, como vai? Como vocês estão hoje? Bem. Deixa eu dar uma olhada na sua carteira de motorista rapidinho, se eu puder. Mas será que isso foi realmente suficiente para ajudá-lo a evitar ser detectado, ou ele já tinha sido pego e só não sabia ainda? Vamos te mostrar exatamente o que foi captado por aquelas câmeras de vigilância. Tudo isso é novo e tenta responder à pergunta que todos estão fazendo. Será que essa viagem poderia ter lhe dado mais tempo? O que você está prestes a ver, não sei se vai acreditar. Mesmo depois que Kohberger foi sentenciado, eu pude fazer algo, tudo bem? Eu tive o privilégio de sentar com a família Gonçalves e eu queria conversar com eles sobre a luta que eles ainda estão travando, porque eles lutaram por uma nova lei em Idaho e é uma lei que pode mudar as coisas para vítimas em todo o país. Vou mostrar o que me disseram e explicar por que essa lei é importante. Em 13 de novembro de 2022, 4 estudantes da Universidade de Idaho foram assassinados. 5 dias depois, Bryan Kohberger é visto neste Detran de Washington trocando as placas do carro dele. Ele morava em Pullman, Washington, do outro lado da divisa estadual de Moscow, Idaho, e estudava na Universidade Estadual de Washington. Semanas depois, ele é parado pela polícia em Indiana com o pai no carro, viajando pelo país com as novas placas. No dia 30 de dezembro, ele é preso na casa dos pais dele, lá na Pensilvânia. Essa visita ao Detran fica bem no meio de tudo isso. Para entender isso, volte à noite dos assassinatos. 13 de novembro de 2022, na cidade universitária de Moscow, Idaho. Perto do campus, na King Road, há uma casa branca de 3 andares onde moravam 6 estudantes da Universidade de Idaho, amigos e colegas de quarto. No fim daquela manhã, 4 estavam mortos. Madison Mogan, 21 anos. Kylif Gonçalves, 21 anos melhor amiga desde a infância. As duas foram achadas na cama da Madison, no 3º andar. Zana Cernodle, 20 anos, o namorado dela, Ethan Chapin, 20 anos, foram achados no quarto da Zana, no 2º andar. Os 4 foram brutalmente mortos a facadas com uma grande faca de lâmina fixa. A ligação para o 911 ocorreu pouco antes do meio-dia. Uma das colegas de quarto sobreviventes, uma das 2 que não se feriram, relatou uma pessoa inconsciente. 911, qual é a localização da sua emergência? Oi, algo está acontecendo? Algo aconteceu na nossa casa. Nós não sabemos o que é. Qual é o endereço da emergência? 1122. Qual é o restante do endereço? Kings Road. Certo. E é uma casa ou um apartamento? É uma casa. Quando os policiais chegaram, encontraram algo inesperado.
Onde ela está? Sim, onde ela está? Onde ela está, ela tem um finalizador. Sim, ela está vindo. Onde? Aqui em cima? Aqui em cima. Você recebeu uma mensagem dela. Um número que você sabe. E eu acabei de entrar e ele é uma estrela vermelha. Acontecendo. E eu não acredito que você realmente... Eu agradeço. Eu não sei se você ainda é imune ou não. É realmente interessante. Eu o peguei. 1370. Ok. Stay back there, please. Vá mais devagar. É uma câmera. Tem duas. Quando eu subia, ouvi ela gritar e descer correndo porque viu alguém. Tenho quase certeza que foi isso que ela disse. Tem alguém aqui. E ela gritou e simplesmente desceu correndo. Eu chamei pelo nome dela, mas pulei e tranquei minha porta porque fiquei com muito medo. Ouvi alguém chorando no banheiro e um cara dizendo: "Você vai ficar bem, vou te ajudar." Continuei chamando o nome dela, mas ela não respondia. E então eu abri a porta por um segundo e vi esse cara. Ele não era extremamente alto, mas estava vestindo tudo preto e com uma máscara que cobria a testa e a boca. Tranquei a porta, liguei e não sabia o que fazer. Essa era uma das colegas de quarto que sobreviveram. Ela viu o assassino. Ela ouviu coisas que ninguém deveria ter que ouvir. Levaria horas para processar aquela cena, dias para juntar o que aconteceu e semanas antes do público sequer saber que existia um suspeito. Essa investigação se concentrou em um Hyundai Elantra, branco, visto perto da casa na noite dos assassinatos. Detetives analisaram horas de imagens de vigilância e rastrearam os veículos. Eles entrevistaram vizinhos e, por fim, chegaram a um nome: Bryan Kohberger. Na época, Kohberger, então desconhecido, tinha 28 anos e era doutorando em criminologia na Universidade Estadual de Washington, a 16 quilômetros de Moscou. Morava em Pullman e dirigia um Hyundai Elantra branco. E em 30 de dezembro de 2022, mais de 6 semanas após os assassinatos, ele foi preso na casa dos pais dele, na Pensilvânia. Quanto à segunda acusação, assassinato em primeiro grau relacionado ao assassinato de Madison Mogan, como você se declara, culpado ou inocente? Sobre a terceira acusação de assassinato em primeiro grau de Kylif Gonçalves, como se declara, culpado ou inocente? Quanto à quarta acusação, assassinato em primeiro grau de Zana Cernodl, me desculpe, um ser humano, como você se declara, culpado ou inocente? Sobre a quinta acusação, assassinato em primeiro grau de Ethan Chapin, como você se declara, culpado ou inocente? No último verão, Kohberger se declarou culpado dos 4 assassinatos e foi condenado a 4 penas de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. As famílias finalmente puderam ser ouvidas na justiça. Antes de ele se declarar culpado, antes da prisão, houve um período. E nesse período, Bryan Kohberger fez algo que, por um momento, pode ter mudado muita coisa. Isso nos leva de volta ao Detran. O que vamos mostrar agora aconteceu apenas 5 dias após os assassinatos, em 18 de novembro de 2022. Bryan Kohberger vai ao Departamento de Licenciamento de Veículos e Embarcações de Pullman para trocar as placas do carro. Essas imagens, obtidas pelo youtuber Christie's Chaos, vamos mostrar agora. Veja só. Deixa aqui do Volkswagen. Olá. Hello. Hi. How's it going? Pretty good. I definitely need to. Se você ainda é meu você. Tudo bem. Devemos ser capazes de te ajudar com isso. Desculpe, eu fiz o pedido da placa, mas não me deu... Não. Quer dizer... Você precisa disso no estado de Washington, mas não precisa mostrar pra gente. Só preciso da quilometragem exata que está no seu carro. Deixe-me verificar isso. Ok, perfeito. 150. Ah, ok.
Então você só precisa escrever essa quilometragem exata bem aqui, sem colocar tempo. Marque a caixa real com a data, assine, escreva em letra de forma e informe seu endereço na última linha abaixo. Ah, não. Oi, Eu queria que tivesse sido trabalhado. esse era o pacote melhor? Sim. Sim. Eles não tinham esse? Eu não consegui encontrar. Tudo bem. Está difícil encontrar carros agora. Eu conheço algumas pessoas que encomendaram o carro que queriam e tiveram que esperar 1 ano. O novo documento do carro chegará pelo correio, pois foi feito em casa. Fique atento. Se já tiver alguns, avise para pedir reemissão. Vamos garantir o com o anel e o sem o evento. E eu estarei agora, então, se você precisar de algo com a internet. Sim. Ou eles cobram um cartão para você e não acredito que façam isso. Até ela voltar para os negócios. Sim, você precisa ser bom. Digo, Isso abrange muito do que os códigos estaduais pedem. Poucos dias após 4 pessoas serem mortas a facadas em suas camas, ele comete esse crime. Bryan Kohberger ri, troca as placas e age normalmente. Aliás, é isso que é incrivelmente assustador. Eu imagino agora vendo isso e pensando, nossa, eu conversei com esse cara. Agora, a pergunta é, o que isso realmente fez por ele? Isso deu alguma vantagem para ele? Ou ele já estava com os dias contados, certo? Eu quero analisar isso. Primeiro, há o argumento de que sim, isso poderia ter mudado as coisas. Depois, há o argumento, será que teria feito diferença? Eles iam usar o que sabemos e o que podemos verificar. Aqui está o argumento a favor do sim. Em 13 de novembro, Kohberger dirigiu de Pullman, Washington, até Moscow, Idaho, em um Hyundai Elantra branco com placas da Pensilvânia. Esse carro foi visto perto da King Road na hora dos assassinatos. Em 18 de novembro, ele foi ao Detran e trocou as placas da Pensilvânia por placas de Washington. A polícia só emitiu um alerta nacional para um Elantra branco semanas depois. Investigadores já buscavam Elantras brancos registrados em Washington, pois o crime ocorreu em Idaho, perto da fronteira. O carro de Kohberger não apareceu na lista, porque ainda tinha placas da Pensilvânia quando os registros foram consultados. Ele só o registrou em Washington após os assassinatos. Então, por um período crítico de tempo, aquele carro não correspondia ao que os investigadores estavam procurando. Segundo a TMZ, promotores afirmam que a ida ao Detran dificultou o rastreamento do carro do assassino pela polícia, fazendo-o ganhar tempo. Talvez não para sempre, mas o bastante. Agora, sobre o argumento do não, não importa. Esta é a realidade. Os registros do Detran comprovam um homem com seu nome, endereço e veículo entrando em 18 de novembro para trocar as placas. O rastro de papel não sumiu só porque as placas sumiram. Em dezembro, investigadores já haviam ligado o Elantra branco a Kohberger por outros meios, como os registros de estacionamento da Universidade Estadual de Washington, que colocavam o carro dele no campus. Dados do celular mostraram o telefone dele perto da King Road várias vezes antes dos assassinatos. As placas não impediram isso. E tem mais. Mesmo depois de trocar aquelas placas, ele ainda foi parado 2 vezes durante a viagem de carro pelo país até a Pensilvânia com o pai dele. Olá. Como você está? Como vocês estão hoje? Certo, deixe-me ver sua carteira de motorista rapidamente, por favor. Veja, ele está bem em cima daquele cara. Ele estava bem colado na traseira daquele cara. Te parei por dirigir colado. Esse carro é seu? Ok, legal. Para onde você está indo? Bem, a gente está vindo da WSU. Graças a Deus. O que é WSU? Eu só vou parar. Aquilo era uma equipe da SWAT e tudo mais. Estou com dificuldade de te ouvir por causa do trânsito. Você está vindo da Universidade Estadual de Washington. E você está indo para onde? Continuo indo para a Pensilvânia. Ah, tudo bem. Estamos bem com muito. Estamos dirigindo há horas. Horas, dias. Quase. Certo. O que você comentou sobre a equipe SWAT? Teve um tiroteio grave e tudo mais.
Onde? Interessante, uau. É horrível, dá pra ver que não pensou. Então vocês trabalham na universidade lá? Na verdade, Tudo bem? Sim, eu não tinha ouvido falar desse incidente até ontem, ou isso não me... Há cerca de 1h30 atrás. Não tenho certeza se há 2 atiradores, mas realmente atiraram em alguém. Na verdade, não sabemos disso. Interessante. Uau. Ok, mas faz um favor, não pense muito nisso, tá? Obrigado, agradeço. A abordagem policial foi em 15 de dezembro. O carro tinha placas de Washington, obtidas um mês antes. O policial não sabia o que ia acontecer, mas 2 semanas depois, em 30 de dezembro, Bryan Kohberger foi preso na casa dos pais, na Pensilvânia. Então, a visita ao Detran, sim, deu um tempo para ele, talvez, mas não por muito tempo. A investigação e as evidências o alcançaram. No fim, as placas novas não impediram nada, talvez nem tanto quanto ele esperava. No verão de 2025, Kohberger assumiu a culpa e recebeu 4 penas consecutivas de prisão perpétua, encerrando o caso, ou assim parecia. Nos meses seguintes, agências de segurança divulgaram milhares de fotos da cena do crime, algumas mostrando o interior da casa na King Road. Outras mostravam marcadores de evidências, manchas de sangue e a bainha da faca deixada por engano. Foi esse DNA que acabou levando a polícia até ele. E para a família Gonçalves, ver essas fotos circulando online sem qualquer aviso prévio, isso é um novo tipo de trauma. Então eu conversei com Steve e Olivia Gonçalves, certo? Este é o pai e a irmã de Kaylee, para conversar sobre o que aconteceu depois e sobre a nova lei que eles ajudaram a aprovar em Idaho, que pode mudar para sempre a situação das famílias das vítimas. Certo, eles estão no meu programa da News Nation, Jesse Weber Live. O governador te ligou pessoalmente. Certo, o que ele disse? Ele só disse, sabe, que estava muito feliz por poder começar a implementar essa mudança. E, sabe, já estava mais do que na hora, não só para esse caso em particular, mas para os direitos das vítimas em geral em Idaho e, sabe, em outros estados também. Steve, só para ficar claro, o que exatamente essa lei limita nos registros públicos? Como ela funciona? Pelo que entendi, esse projeto de lei é principalmente da Olivia, ela que vem trabalhando nele. E eu fiquei mais de fora dessa vez. Mas ela protege a cena do crime, as partes chocantes, o corpo, sabe? Ela protege isso. Quero dizer, basicamente diz que ainda vai ser usado no tribunal e tudo mais. Só não é algo que será divulgado ao público em geral, pela lei de acesso à informação. Tem certas coisas que simplesmente não são provas. E é isso que estamos considerando, quero dizer. Se uma família quiser solicitar as fotos por qualquer motivo, ela pode, mas existem algumas limitações quanto a isso? Então segue a ordem legal. Primeiro o cônjuge sobrevivente, depois os filhos adultos, pais, irmãos, avós. E tem que ser nessa ordem, eles não podem furar a fila. Mas não há limitações para, sabe, obter acesso a esses registros. Gostaria que isso fosse adotado em todos os estados sem proteção aos corpos dos falecidos. Alguns já têm, mas a maioria não. E eu diria aos legisladores desses estados, se isso pode ser aprovado de forma unânime no conservador Idaho, pode ser aprovado no seu estado também. E eu também diria, em um caso como este, é melhor ser proativo do que reativo. E é melhor tentar reduzir o dano antes que o dano aconteça. É sempre difícil. E eu acho que sempre vai ser, mas vale a pena quando talvez eu possa evitar que isso aconteça com a próxima família. Então, a família Gonçalves transformou sua dor em propósito. E embora nada possa trazer as vítimas de volta, essa nova lei vai proteger outras famílias de passarem pelo que eles passaram. Pouco antes do juiz anunciar a sentença de Kohberger, as famílias de Madison, Kaylee, Zana e Ethan se levantaram para dizer a ele exatamente o que pensavam.
Você é uma piada. Uma piada total. Mas diante dessa tragédia, fizemos o que pudemos. Colocamos tudo online, levamos nossos filhos, levamos nossas imagens. Pegamos tudo o que eles fizeram, seus vídeos, suas fotos, as brincadeiras das meninas, Ethan cantando. Publicamos tudo, compartilhamos com o mundo. E o mundo se uniu. E tudo o que eles acabaram falando quando falaram sobre esse caso foi sobre Kylie Jade, Maddie May, Shanna e Ethan. Tudo o que essas pessoas significaram para nós. Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, nós compartilhamos isso com a nossa comunidade. Depois, compartilhamos isso com o nosso estado, compartilhamos com o país e, eventualmente, compartilhamos com o mundo. O mundo está acompanhando por causa das crianças, não por sua causa. Ninguém se importa com você. Você não vale o tempo nem o esforço para ser lembrado. Com o tempo, você não será nada além de 2 iniciais esquecidas ao vento. Sem visitantes, nada mais do que iniciais em uma lápide sem marcação. A partir deste momento, todos nós começamos. A partir deste momento, nós vamos te esquecer. Vou encerrar. Mais uma coisa. Você mexeu com a família errada. E estamos rindo de você na sua viagem ao Japão. Vai ser hoje ou amanhã. Vou encerrar com isso. Deus abençoe todos que trabalharam neste caso e todo o esforço dedicado. Vocês nos ajudaram a lamentar e superar isso. A quantidade de trabalho que vocês fizeram e a forma como organizaram tudo foi linda. Era esperado que haveria momentos difíceis. Obrigado a todos. Deus abençoe. Eu não sei quais são meus limites aqui, mas estou com muita dificuldade, cara. Eu estou com muita dificuldade, então eu só quero estar na floresta com você, só para poder te ensinar sobre perda e dor. Eu amo Deus. Eu não tiraria sua vida. Isso cabe a Ele. Mas eu te garanto, você é fraco. Deus, eu só queria um momento, cara. 5 minutos lá na floresta. Poxa, cara. Você vai para o inferno. Eu sei que muitos acreditam em outras coisas. Você é mau. Não há lugar para você no céu. Você tirou nossos filhos. Você vai sofrer, cara. Estou tremendo porque quero me aproximar de você. Só espero que sinta minha energia, tá bom? Vá para o inferno. Chegou a hora de acabar com os 15 minutos de fama do Sr. Koberger. É hora de que ele seja relegado à ignomínia e ao isolamento da prisão perpétua. Muito bem, Sr. Koberger. O senhor tem a oportunidade de fazer uma declaração, se assim desejar. Entendo que o senhor prefere não se manifestar. Recuso respeitosamente. Pode ir. E é isso que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Assistam no Peacock da NBC, onde também há episódios do Sidebar. Me sigam no X e no Instagram ou assistam ao meu programa na News Nation, Jesse Weber Live, de segunda a sexta, às 23 horas, no horário do leste dos Estados Unidos. Até a próxima.